Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para um outro programa pontuando com um assunto muito interessante, um assunto da área de psicologia, bastante atual, bastante discutido. Eu achei aqui num portal chamado Conexa Saúde, que é um blog, né? A doutora aqui é Maria Clara Oliveira Scacca Barrosi, um nome difícil de falar, né? Um sobrenome difícil. Scacca Barrosi, espero não ter falado errado. Ela é uma psicóloga, no final eu vou ler a tradução aqui, mas ela é pós-graduada em psicologia social, atuou em saúde pública, assistência social, área judiciária e comunitária e tem atendimentos clínicos no setor de recursos humanos. Bom, mas no final da reportagem tem um outro currículo aqui, eu vou deixar para ler no final. Muito bem, nós vamos falar de narcisismo. Por que falar de narcisismo? Olha bem, hoje em dia nós temos uma sociedade muito narcísica, né? Somos uma sociedade que estamos sempre nos vendo em todos os lugares e fotografando e falando sobre o que ocorre com a gente. E alguns próceres da área associa o narcisismo a problemas de relações interpessoais, a desamparo, alguns casos até associam a depressões e outros tipos de transtorno. Então eu vou ler essa matéria, tem matérias aqui na internet, tem matérias da USP, tem matérias da Unicamp, mas elas são matérias muito longas, né? Então, o que vai se fazer aqui é tentar problematizar o fenômeno do narcisismo na nossa atualidade, partindo da hipótese que as relações interpessoais se configuram pelo desamparo em sua dimensão traumática e não como abertura à alteridade, ou seja, aquilo que você justifica em que dois ou mais elementos da sociedade possam ter o seu papel e a sua voz alternadamente. E isso daria sim porque no atual cenário social as relações humanas tendem a não oferecer apoio e suporte autoritário para a transformação e o desenvolvimento do sujeito, pois coloca-o diante de três ameaças desagregadoras: o vazio solitário, a invasão do outro e a impotência. Na ausência de relações de amparo, o outro aparece como ameaça diante da qual o narcisismo advém como possibilidade de defesa e prevalece em sua forma de narcisismo regenerador. Então, essa reportagem que eu estou lendo aqui é da psicologia da USP, onde três psicólogos, Caroline Carpelli Barbosa, Érico Bruno Viana Campos e Carmen Maria Bueno Neme, da Universidade Estadual do Paulista de Bauru, estão fazendo um paper aqui e ele é baseado na psicanálise. Eu vou ler algo um pouco mais dessa outra que eu citei, a Maria Clara de Oliveira Scacca Barrosi, porque achei mais sintético e mais palatável para o nosso público, para a gente poder entender. Ela também situa bem a questão do narcisismo, embora ela vá para uma linha mais geral. Vamos ler, cada um fica com a sua opinião, obviamente, e o narcisismo é um problema, né? Ele tá associado a um desajuste. Vamos ler a reportagem para nós podermos avaliar. O narcisismo, agora nas palavras da doutora Maria Clara, aqui do portal Conexa Saúde. Narcisismo é considerado um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão comportamental de superioridade, falta de empatia e uma intensa necessidade de atenção e admiração. Bom, isso aí é um campo genérico, né? Muitas pessoas têm o padrão comportamental de superioridade, mas no fundo se sentem inferiores. E às vezes não, às vezes se sentem realmente superiores. Ela vai falar sobre isso. Esta condição tende a surgir no início da adolescência, resultando em relacionamentos conturbados em diferentes áreas da vida. Mesmo tendo uma causa exata para o desenvolvimento desse transtorno, sabemos que há tratamentos eficazes para minimizar os sintomas dessa condição, promovendo um equilíbrio emocional mais saudável ao indivíduo. É claro que o indivíduo tem que se reconhecer como narcísico, né?
E isso não é uma tarefa muito fácil, né, para quem tem uma dificuldade, tem motivos para crer dessa forma, ou para agir dessa forma. Ele só vai procurar amparo se ele começar a encontrar muitos problemas nos relacionamentos, nos seus comportamentos, nas relações intrapessoais, e ele vai acabar descobrindo que ele tem uma dificuldade. E dentro de um consultório, talvez ele próprio consiga concluir por essa tendência. Bom, por isso nós vamos conhecer essa condição, os principais sintomas, como tratar é importante para auxiliar no desenvolvimento pessoal, na construção de relações, na interação mais saudáveis. Olha só, nós não estamos falando, ela não está falando aqui necessariamente para adolescentes ou para crianças, adolescentes ou jovens que apareçam com problemas de relação interpessoal. Na realidade, isso aqui está sendo falado para um sem número de pessoas que pode se descobrir lá em momentos muito tardios da vida, com mais de 50, com mais de 60 anos, com essas características e sentindo mal-estar por ter essas características e relações interpessoais não eficazes, conturbadas, né? Que vai se sentir solitário por causa dessa condição e vai tentar se tratar. Então, a qualquer momento é interessante analisar isso aí. Leia então o nosso artigo, diz ela, e compreenda o que é o transtorno de personalidade narcísica e como lidar com essa condição de maneira adequada. Mas lembre-se que este conteúdo tem caráter informativo, ele não substitui uma consulta com um especialista, porque existem casos e casos, né? Existem muitos tipos, nós somos pessoas, basta dizer que uma mesma medicação tem efeitos ligeiramente diferentes na característica de cada pessoa. Tem pessoas que são completamente avessas a medicamentos que são, isso eu estou dando apenas um exemplo, né? Que são salvadores em outras situações para outras pessoas. Então, em geral, isso aqui é genérico, isso aqui é superficial até certo ponto, embora as características sejam estudadas. Mas por que se fala superficial? Porque você vai se aprofundar em cada caso com cada pessoa. Bom, então agora vamos continuar lendo. Narcisismo e autoestima alta são a mesma coisa? É uma pergunta. Bom, embora ambas as condições envolvam uma visão positiva sobre si próprias, o narcisismo e a autoestima elevada não são a mesma coisa, diferenciando-se em suas características, condições e comportamentos. A autoestima, ela está relacionada ao respeito próprio, aos seus princípios e valores. Pessoas com uma boa autoestima reconhecem seus direitos, mas também sabem das obrigações na sociedade como cidadãos. Em contrapartida, o narcisista tem uma forte idolatria por sua própria figura, valorizando de maneira exagerada a sua imagem e reputação, além de fantasiar-se ou fantasiar sobre sua influência e poder social. É uma fantasia que ele tem de ter a influência e o poder social, coisa que eventualmente ele não tem. Ou se tem, é relativo em relação a outras pessoas que também o têm no mesmo grupo. Inclusive, em muitos casos, o indivíduo narcisista, ele manipula as pessoas para manter uma aparência irrepreensível, acreditando que possui direitos exclusivos e é superior às demais pessoas. Isso não tem nada a ver com autoestima, né? A autoestima é uma valoração própria diante da vida, mas com responsabilidade social, com capacidade de compreender o outro, mas sabendo quais são os seus direitos, sabendo como fazer suas inserções e qual o seu lugar natural na sociedade, como pessoa de direitos e com liberdades reguladas, respeitando as regras sociais inclusas, né, a psicologia dos outros. Quer dizer, uma pessoa bem centrada, né? O narcisista, ele é muito autocentrado, a ponto de esquecer o restante. Ele idolatra a sua própria personalidade. Então ele começa a pensar além do direito natural das outras pessoas também. Então, indivíduos com uma autoestima elevada valorizam as opiniões dos outros, mas se sentem seguros em tomar decisões baseadas em seus próprios valores, sem precisar da aprovação de outras pessoas. Quer dizer, ele está bem focado, ele está bem centrado. Contudo, o mesmo não acontece com os narcisistas. Eles dependem da validação constante, a validação constante das pessoas para sustentar seu senso de valor. Por isto, eles necessitam de reconhecimento e elogios frequentemente. Isso não tem nada a ver com autoestima, ao contrário. Por fim, pessoas com boa autoestima aceitam seus erros, percebem-los e conseguem pedir desculpas genuinamente. Já as pessoas com narcisista nunca vão admitir suas falhas e raramente pedem desculpas, já que acreditam que estão sempre certos.
Para evitar confusões e conflitos desnecessários, é sempre importante reconhecer os sinais do transtorno de personalidade narcísica ou narcisista para oferecer suporte quando necessário, além de permitir uma abordagem mais empática. Ela está falando aqui de pessoas que estão numa posição de psicólogos, de médicos, de chefes, de condutores de alguma ação, que teriam que reconhecer esse conflito, né? Mas serve também para nós cidadãos comuns, né? Vou chamar assim os Zé Ruelas da vida, que percebe que alguém ali tem essas componentes narcísicas, e ela vai dar aqui uma ideia de como se relacionar com isso para nós cidadãos comuns. Quais são os tipos de narcisista? Olha bem, é importante ler isso aqui. Existem tipos de narcisista diferentes, de narcisismos diferentes, como o narcisista vulnerável e grandioso, o que pode levar a uma série de comportamentos distintos. No caso dos narcisistas vulneráveis, esses indivíduos tendem a ser mais tímidos e inseguros, além de uma autoestima baixa, né? Dessa forma, muitos deles desenvolvem ansiedade e depressão, além de ser mais sensíveis à crítica. Então, olha bem, existe o narcisista vulnerável, que tendem a ser tímidos e inseguros, com uma autoestima baixa. Então, eles desenvolvem ansiedade e depressão, porque eles não se sentem bem nos meios onde eles estão. E eles são extremamente sensíveis à crítica. E por quê? Porque eles têm baixa autoestima. Mas eles são narcisistas. Como? Não é todo tímido que é narcisista, nem todo tímido que sofre de ansiedade ou depressão é narcisista. Ele está falando que existem tipos narcísicos que são tímidos, que é uma forma de ser, e que esses desenvolvem também ansiedade e depressão, porque são sensíveis. Os narcisistas grandiosos, seria o contrário dos vulneráveis, costumam ser mais dominantes e extrovertidos, além de apresentarem comportamentos arrogantes e muitas vezes até irritabilidade. Se tornam irritáveis com os outros, como se eles estivessem falando alguma coisa que está na cara que é daquela forma. Eles não gostam de ser incomodados, não gostam de ser atalhados, não gostam de ser, por exemplo, educados, não gostam de ser interrompidos, né? Eles também possuem uma autoestima elevada, né? Mas não uma forma de agir com essa autoestima de uma maneira correta, mas eles têm uma autoestima elevada, diferente do vulnerável. São muito confiantes, embora não necessariamente estejam fazendo coisas certas, e aparentam uma felicidade constante, o que é inclusive uma fantasia. Bom, apesar de apresentarem diferenças, esses tipos de narcisismo compartilham de algumas características bem marcantes do transtorno, como egoísmo. Tanto vulnerável quanto grandioso, eles são egoístas, têm sensação de exclusividade e de intensa busca pelo reconhecimento e admiração das pessoas, tanto vulnerável quanto o grandioso. Para compreender melhor as peculiaridades do narcisismo, conheça alguns dos principais indicativos desse transtorno. Essa relação que ela vai dar aqui, nem todos apresentam, mas são características principais, mais frequentes. Então, quais são os principais sinais ou os mais frequentes de uma pessoa narcisista? Os principais sinais são os seguintes. Primeiro, valorização pessoal exagerada. Falta de empatia. O cara nunca consegue entender o seu problema. Ele realmente não consegue entender o seu problema, porque ele não consegue se colocar no seu lugar, não consegue tentar ver o mundo como você, não consegue ver a situação em que você está. Ele só consegue estabelecer uma relação dele com o mundo. Ele só entende aquilo que ele sente. Ele tem um foco elevado em sucesso, em poder e aparência. Dificilmente o narcisista vulnerável apresenta uma característica como essa visível, né? Embora internamente ele possa ter o foco elevado em sucesso, em poder e aparência, mas como ele tem baixa autoestima, ele pode não apresentar essa característica. Mas é uma característica possível dele também. Necessidade de reconhecimento e atenções sensíveis, isso aí vale para todos. Grande preocupação com suas próprias emoções e necessidades, sim, isso é próprio daquele que é focado em si próprio. Fantasia de grandes realizações, privilégios e exclusividade, isso vale tanto para um quanto para outro. Sentimentos de inveja em relação aos outros ou crença de que é invejado, né? Pessoas que estão sempre incomodadas com o sucesso das outras e das outras pessoas e acham que os outros têm inveja deles.
quando isso nem sempre é a realidade. Tem pessoas que são completamente indiferentes a eles, o que talvez cause a eles profunda irritação. Comportamentos e atitudes arrogantes. Em geral, tanto tímido quanto grandioso são pessoas que têm características, atitudes arrogantes, ainda que não sejam atitudes visíveis, mas internamente eles agem de maneira arrogante, como tomados de razão. Mas, em geral, eles manifestam sim isso. Considera suas habilidades e conquistas elevadas, o que comparativamente nem sempre é verdade, mas na fantasia deles será. O narcisista também costumam ficar descontentes com a falta de reconhecimento e se sente compreendido apenas por pessoas especiais. Quer dizer, talvez a mínima atenção que eles derem para você, eles esperam de você um reconhecimento além daquilo, do significado daquilo, né? E algumas pessoas que vão lá e dão uma bajulada nele, entendem que ele é mais vulnerável ou entendem que ele é mais problemático, dão essa atenção, então ele considera essas pessoas especiais, como se essas tivessem realmente a faculdade de vê-los na sua integridade como grandes sucessos, né? Então, as pessoas especiais são aqueles que deixariam o narcisista contente, porque reconhece aquilo que ele sente falta no resto, que é a falta de reconhecimento. Reconhecer esses sinais já é um passo importante para buscar uma ajuda médica para você ou alguém próximo. O problema é a pessoa reconhecer em si esses sinais. Ao procurar orientação especializada, saiba que essa empresa Conexa Saúde oferece consulta online. Não vamos por aí, apesar de que não é ruim para mim fazer propaganda se eu estou me apropriando do texto aqui, né? Mesmo dando nome aos bois, mas eu não quero perder muito tempo aqui. O que causa o transtorno de personalidade narcisista? Bom, as causas para o surgimento do narcisismo ainda não são totalmente conhecidas pela medicina. No entanto, estudos indicam que a combinação de aspectos genéticos e experiências complexas na infância, como rejeição ou traumas, e o estilo de criação podem estar associados a esse transtorno de personalidade. Ela disse pode, ela não falou que é necessariamente assim. Somado a isso, fatores culturais, fatores sociais, que incluem a valorização exagerada da aparência e do sucesso, também podem influenciar no desenvolvimento de narcisismo. O narcisismo problemático, é claro, né? Porque acho que narcísica a nossa sociedade hoje em dia é. Mas nem todos desenvolvem uma disfuncionalidade como um narcisismo problemático, né? É possível prevenir o narcisismo? É uma outra pergunta. Olha, a prevenção do narcisismo não é totalmente garantida. Porém, algumas medidas é possível criar, por exemplo, um ambiente mais saudável, principalmente durante a infância e adolescência, quando podem surgir os primeiros sinais desse transtorno de personalidade. Nesse sentido, o ideal é sempre oferecer uma educação que valorize a criança e também ensine respeito aos outros. Além disso, incentive também a empatia, fazendo com que ela consiga compreender e se conectar com o sentimento das outras pessoas. Mas quando a pessoa tem uma disfuncionalidade, ela dificilmente consegue ser empática. Mas não custa tentar. Embora não tenha garantias da prevenção, conforme eu estava dizendo, essas ações ajudam a formar pessoas com maior equilíbrio emocional, saudáveis e empáticas, ou pelo menos um pouco mais contidas nas suas manifestações, o que pode problematizar menos a vida delas próprias. Não se deve deixar de buscar apoio profissional de um psicólogo ou de um psiquiatra no momento em que se percebe isso aí, principalmente se for um pai de adolescente, criança e tal, que começa a perceber essas tendências. O narcisismo é mais comum em algum grupo de pessoas? É outra pergunta. Olha, o narcisismo é um transtorno de personalidade, que pode ser mais comum em pessoas que tiveram experiências negativas na infância, como rejeição, traumas, ou em ambientes que supervalorizam a aparência, poder e influência. Se você vive num ambiente desse, disputando espaço, e quem fica para trás fica soterrado, que supervaloriza a aparência, que se você amanhã não estiver bem, a pessoa já cai de pau em cima de você, realmente você vai ter um sentido de proteção. Você pode desenvolver esse transtorno, né? Mas isso aí é uma suspeita, tá? Não é uma certeza. Há estudos que indicam que 1 a 2% da população mundial possui o transtorno de personalidade narcisista. E nós teríamos que pesquisar as várias culturas, né? Nos vários cantos do globo, porque isso também influi. Além disso, há ainda pesquisas que afirmam que o narcisismo é mais frequente em homens do que em mulheres. Olha que coisa interessante, eu não sabia disso. E tende a aparecer com mais intensidade em adolescentes e jovens adultos.
né, do que em pessoas mais velhas. Crianças podem desenvolver narcisismo? Sim, crianças podem. Pode apresentar traços de narcisismo, porém o diagnóstico do transtorno de personalidade narcísica normalmente só é feito mesmo a partir dos 18 anos, que é quando a personalidade já está consolidada. E a pessoa pode modificar até lá e, a partir daquilo, por algum motivo, por ter se encaixado melhor, por ter sido mais bem educada, ou por natureza própria, ter abandonado aquela tendência narcísica e se tornar um cidadão confortável consigo mesmo. Contudo, alguns comportamentos e características podem ser observados nas crianças, como falta de empatia, ideia exagerada de importância e necessidade de admiração. Isso pode acontecer em crianças. Normalmente as pessoas chamam isso de crianças mimadas. Eu não sei se as crianças mimadas seriam todas elas, a maioria, narcísicas, ou teriam um transtorno. Talvez por serem mimadas seriam mal educadas. Poderia se fazer essa confusão aí. Né? Mas isso aí lá na frente o próprio mundo educa. Se a pessoa não tiver um transtorno, ela cede e começa a compor sua personalidade de uma maneira a ter relações interpessoais melhores. Por isso, se você tem um filho ou conhece alguém próximo com traços de narcisismo, é recomendável buscar orientação. Muito bem. Diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. O diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista deve ser feito por médico, psiquiatra ou psicólogo. Você, eu, né, nós, os Zé Ruelas da vida aí, Zé Ruelas que eu digo em relação ao conhecimento da psicologia, né? Você pode ser um grande engenheiro, um grande astronauta, qualquer coisa muito importante no mundo, mas você não é um psicólogo. Então, por mais inteligente que você seja, em relação à psicologia, a quem estudou e quem desenvolveu, a gente é ignorante, né? Nesse assunto específico. Portanto, nós não temos capacidade de verificar isso. Se a gente tiver essa ideia, é melhor levar a um psicólogo, médico ou psiquiatra. Para isso, especialistas se baseiam em critérios do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição, revisão de texto, DSM-5/TR, que é um guia para diagnóstico psiquiátrico elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria. Olha bem, isso aí me falta a palavra aqui, mas é um codinome, né? Um código, né? DSM-5-TR. Para nós isso não faz muita diferença, quem tem que entender isso aí são os médicos, os psiquiatras. Mas em resumo ela vai dizer aqui mais ou menos o que tem dentro desse manual acordado lá pelos conhecedores, pelos estudiosos da área. Segundo o manual, para a confirmação do diagnóstico a pessoa deve apresentar 5 critérios que são os seguintes. Olha bem, segundo o manual, em princípio, para confirmar o diagnóstico da personalidade narcisista, tem 5 critérios. Primeiro, ideia de grandiosidade. Segundo, fantasias de poder. Terceiro, sensação de exclusividade. Quarto, necessidade de admiração constante. Quinto, sentimento de merecimento. Sexto, exploração dos outros, explora as pessoas. Sétimo, falta de empatia. Oitavo, inveja. E nono, arrogância. Eu acho que eu contei certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, então são 9 princípios. Então, a ideia de grandiosidade, fantasia de poder, sensação de exclusividade, necessidade de admiração, sentimento de merecimento, exploração dos outros, falta de empatia, inveja e arrogância. Exploração dos outros é muito comum, né? Tem pessoas que vivem usando você. E elas acham lícito e não entendem quando você não gosta, quando você se sente usado. Porque na cabeça dela, aquilo ali é lícito porque ela é superior, porque ela é exclusiva. Né? Ela não consegue ver diferente. Por isso que ela não elege a empatia como uma qualidade. Ela não tem essa qualidade de empatia. Por isso que é um transtorno. Ela não consegue ver seu lado. Se você está fazendo algo que é para ela, que você se sente explorado, para ela é completamente natural. Porque está no sentido, a seta está no sentido correto na cabeça dela, virado para ela. Vale lembrar que a presença desses sintomas por si só não é suficiente para fazer o diagnóstico desse transtorno. Né? Mas se tem isso, e você vai conversar mais com a pessoa, se existem essas 9 qualidades, vamos chamar assim, né? ou atitudes, é bem provável que ela seja personalidade narcísica, mas por si só não é suficiente para fazer o diagnóstico, já que o indivíduo pode ter características parecidas sem que isso caracterize um transtorno. Tem gente que é sem noção, né? O sem noção é capaz de ser arrogante, explorar os outros,
ter falta de empatia. Mas o sem noção, em um determinado momento, ele pode ter empatia, né? Porque quando ele vê uma pessoa, por exemplo, numa situação ruim, ele fica às vezes penalizado. Embora ele se ache muito especial e tal, ou queira dar pernada nos outros, ele pode, em determinados momentos, sentir empatia e chegar a ajudar alguém. Ou o sem noção necessariamente não tem inveja de você, né? Necessariamente o sem noção não é arrogante, ele pode parecer arrogante. Então, um sem noção pode ter aqui grande parte desses sintomas aqui, dessas atitudes, e não ser exatamente um narcisista. Mas é isso aí, quem vai decidir é o médico. Por isso, para diagnosticar o narcisismo, é preciso analisar o histórico de cada indivíduo. Quer dizer, se ele tem essas características, que tem um histórico familiar, traumas na infância, problemas que teve ao longo da vida, carreira, etc. Então, e aí, a partir disso, existem questionários específicos que vai avaliar o grau de impacto causado pelos sintomas da análise pregressa da vida e dessas nove atitudes aí que seriam características do transtorno. Sendo assim, o transtorno deve ter abordagem cuidadosa, abordagem personalizada e feita sempre o diagnóstico de um médico, psiquiatra ou psicólogo. Não será qualquer um de nós que o fará. Quais os impactos do transtorno narcisista no dia a dia? Bom, o transtorno de personalidade narcisista pode ter impacto significativo em diferentes áreas da vida. Nas relações pessoais, por exemplo, o narcisismo pode resultar em comprometer os relacionamentos em razão da falta de empatia, manipulação e sentimento de grandeza, o que pode levar a conflitos frequentes em relacionamentos próximos. Então, essa pessoa ela vai acabar se sentindo isolada, porque as pessoas saem fora, né? Na área profissional, pessoas narcisistas podem gerar um ambiente tóxico e conturbado, uma vez que elas tendem a explorar colegas, ter atitudes de dominação, de falta de colaboração, que pode gerar também situações de estresse. Ela não só prejudica, como muitas vezes é prejudicada, porque ela tem dificuldade de ascender na profissão, tem dificuldade de realização de seus projetos nos locais onde é que está, porque ela vai ser automaticamente largada para lá nos momentos em que ela for muito difícil. Como ela pode também causar confusões infinitas dentro de um lugar e prejudicar a maioria. Por isso que é necessário ter o diagnóstico. Aliás, a convivência com o narcisista pode comprometer a saúde mental das pessoas ao redor, resultando em estresse, ansiedade, baixa autoestima e esgotamento emocional. Olha bem, quem convive com um narcisista, diuturnamente ou obrigatoriamente, por exemplo, um filho, um pai, um cônjuge, um colega de trabalho, um irmão, alguém que tenha uma proximidade obrigatória de convivência, fica muito estressado, tá? É o momento do estresse, da ansiedade, da baixa estima, do esgotamento emocional, principalmente esgotamento emocional. Parece que eles absorvem a sua energia. Como lidar com pessoas narcisistas? Bom, para lidar com pessoas narcisistas é importante adotar algumas estratégias que incluem. Obviamente que você vai lidar com os narcisistas se você não tiver jeito de não lidar, ou seja, se ele for de convivência obrigatória com você, né? E também eles não vão ficar isolados no mundo, que afinal de contas eles têm um transtorno, mas eles são gente, né? Então, para lidar com pessoas narcisistas é importante. Estabeleça limites claros, determine fronteiras firmes para minimizar possíveis problemas e garantir seu bem-estar e evitar exploração. Isso é muito difícil, tá? Porque o narcisista ele age de uma maneira em que ele tem a tendência a dizer que você que é egoísta, que você que não quer fazer aquilo, você que é implicante, é você que está vendo o problema onde é que não tem, vendo chifre em cabeça de cavalo, né? Aí você fica esgotado emocionalmente, você não consegue sair daquela roda e ele ganha a parada mais uma vez. Mas tem que ter firmeza, estabelecer limites claros, fronteiras e minimizar possíveis problemas. Evite confrontos diretos. Nunca busque discussões ou conflitos diretos. O conflito direto é o pior para você. O ideal é sempre negociar ou buscar soluções que minimizem essas situações. Você tem que conseguir acessar essa pessoa e tentar explicar para ela de uma maneira um pouco mais convincente, num momento em que ela esteja afeita a receber essa explicação, para você paralisar um pouco o ímpeto e a fúria dela com relação a você. Porque realmente o seu ambiente com ela fica péssimo. Proteja a sua saúde mental. É uma terceira atitude. Cuide também da sua saúde da sua mente, buscando apoio de um profissional para ajudar você a enfrentar os desafios desta convivência obrigatória, que podem surgir frequentemente, aliás, vão surgir diuturnamente.
Essas pessoas elas não vão te incomodar só quando você brigar com elas por excesso de chateação, não. Elas vão te incomodar no momento em que está tudo em paz também. Porque é a hora que ela está te explorando, é a hora que ela está falando, enaltecendo um defeito seu, é a hora que ela te faz uma virtude, é a hora que ela te faz um elogio, onde cabe mais. A hora que ela te faz um elogio como se fosse uma concessão, onde mais presente ficam os seus defeitos, alimentando a sua insegurança e predispondo ela sobre você, mesmo quando ela está falando. Então, nesse momento, ela não está brigando com você, mas ela está criando um problema de autoestima em você, ou pelo menos um estresse emocional que você às vezes não quer levar para frente. Essas estratégias podem ajudar a lidar com pessoas narcisistas, tornando a convivência um pouco mais tranquila e harmônica. Como tratar o transtorno de personalidade narcisista? Bom, agora nós vamos ler aquilo que a pessoa teria de estar disposta a fazer, né? O narcisista, né? O tratamento para o narcisista, por narcisismo, envolve abordagens clínicas que incluem psicoterapia e também intervenções domiciliares. No caso das psicoterapias, a finalidade das sessões é ajudar o indivíduo a desenvolver uma compreensão mais saudável e verdadeira sobre si próprio e sobre as pessoas que o cercam. No caso de pessoas que, além do narcisismo, apresentam depressão e ansiedade, também pode ser necessário o uso de medicamentos para tratar sintomas. Essa medicação, ela nunca é indicada se for automedicação. Não, você tem que partir de um profissional, porque as medicações são específicas e toda medicação ela tem um lado lesivo, né? Então, nunca automedicar. Tem sempre que ser indicada a medicação a partir do psiquiatra. E se for necessário, já que essas medicações, né, a automedicação, a medicação que não é a devida para aquele lugar, porque foi sugerida por terceiros, que não são especialistas, elas podem agravar quadros depressivos ou quadros de ansiedade. As intervenções domiciliares podem incluir a educação dos familiares sobre o transtorno, criação de um ambiente de apoio para estabelecer limites claros, reforçar comportamentos positivos. Isso aí, na pessoa que está em tratamento, é necessário que você vá no domicílio e que o domicílio, ou seja, onde a pessoa convive, seja mais afeito e suportável, né? Que suporte criar um ambiente de apoio. E, na hora de buscar ajuda médica, contem lá com eles, lá do Conexo à Saúde, aproveite os benefícios da telemedicina, se for o caso. Bom, então Maria Clara de Oliveira Scabarrosi, um nome bem difícil, né? É uma psicóloga, pós-graduada em Psicologia Social pela Uniara e em Projetos Sociais e Políticas Públicas pelo Senac-SP, atua como psicóloga supervisora do time de gestão de saúde mental da Conexa e dá aqui o CRP dela. Muito bem, então isso aqui é um blog pessoal, particular, mas a pessoa é uma psicóloga, tem autoridade, ela tem o currículo dela aqui no Doutoralia, eu li aqui, achei muito interessante, né? E, quer dizer, é confiável, é confiável. Bom, amigos, então, nós vamos terminar aqui esse podcast, né? Falamos do narcisismo, entendendo o transtorno. Essa talvez não seja a última vez que nós venhamos a falar sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. A gente sempre vai recorrentemente a voltar em assuntos de medicina, psicologia, saúde de uma maneira geral, com textos um pouco mais profundos, com textos um pouco mais superficiais. A gente vai tentando sempre compor o conhecimento nosso próprio e de vocês. O meu trabalho aqui é exatamente trazer pesquisas, trazer áreas diversificadas, trazer boas matérias para nossos estudos, para a nossa compreensão da vida. E também, se você for um estudante, né, se você for um adolescente, estiver estudando para provas, você tem aqui o conhecimento dos mais diversificados assuntos para que você possa fazer relação com as disciplinas que você estuda. E, no mais, para as pessoas que tiverem simplesmente curiosidade, estiverem aqui me acompanhando, eu fico feliz e espero que você compartilhe esse podcast, deixe seu like, porque isso aí valoriza o meu trabalho, principalmente deixe o seu comentário, faz sugestão de alguma coisa, ou se você concordar ou discordar, que seja de maneira respeitosa, mas deixe aí para nós, para valorizar o trabalho. Eu agradeço, muito obrigado, até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.